Jesus. Deus abençoe. Fica de pé e pega a Bíblia, por favor. Nós estamos hoje iniciando a campanha. Alguém lembra? Vocês já lembram a campanha, irmão? Não lembra não, né? Uma audiência com Deus, irmão. Quantos querem ter uma audiência com Deus? Quem já teve audiência aqui na vida? Quem já foi de alguma audiência? É difícil, né, irmão? Mas hoje você está numa audiência com Deus. E essa audiência, saiba que Deus sempre julga o que é certo. Pega a Bíblia, Lucas capítulo de número 18. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos internautas. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Já vou pedir para você compartilhar, que Deus tem uma palavra para você também. E vocês da rádio também, Deus abençoe. Nós estamos ao vivo através da Rádio Itaí. Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 18, se pudermos ler, a igreja diz amém. Que diz assim, eu não vou ler o texto todo porque o nosso tempo aqui é bem complicado. Passa muito rápido, principalmente quando eu vou pregar, a hora voa, né? Eu vou ler o verso 3 a seguir. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Fecha seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por gentileza. Deus, fala conosco através da sua palavra. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco. Fala com a sua igreja, fala com teu povo, fala conosco, porque queremos ouvir a sua voz. Esse povo veio aqui porque eles creem na sua palavra. Fala conosco e não nos deixa sair daqui da mesma maneira. Por favor, se assente, coloque a Bíblia aberta no assento ou no colo, e em seguida glorifica Jesus, porque Ele é merecedor disso. Queridos, a parábola que lemos do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o Evangelho não é de Lucas. Lucas relata, ele escreve aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus operou e o propósito por que ele veio. Mas Lucas, nesta parábola, essa parábola é uma continuação do capítulo 17, porque Jesus está instruindo os seus discípulos. E Jesus começa a contar essa parábola do capítulo 18 para os seus discípulos. E ele começa dizendo: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está motivando os seus discípulos a nunca parar de orar. Ele não manda que os discípulos orem muito, porque tem gente que ora muito e ao mesmo tempo se desfalece. Agora ele diz que devemos orar sempre. Ele não manda orar muito, ele manda orar sempre. E orar sempre não é orar muito, é orar sempre. Ainda que 10 minutos, mas sempre.
Porque não adianta orar 1, 2, 3 horas e não orar sempre. Então ele conta a parábola e diz que o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque quem ora sempre não desfalece. Está aí? Ele começa a parábola falando de oração. E ele está falando para os discípulos. Ele está falando para aqueles que o seguiam. E ele vai ser muito contundente na parábola, que ele vai dizer o dever de orar sempre. E essa é uma verdade, que a parábola ela é conhecida como a parábola da viúva e do juiz iníquo, ou do juiz insensato, do juiz ímpio. E ele começa dizendo que havia naquela cidade um certo juiz, não fala o nome dele. Ele não diz o nome do juiz, não fala quanto tempo esse juiz morava nessa cidade, mas ele diz que havia naquela cidade um certo juiz que nem a Deus temia. E esse é um perigo, porque ele ocupa um cargo uma posição tão elevada e não temer a Deus e nem os homens. Ele não se importava com Deus e não se importava com o que as pessoas diziam acerca dele. Isso é um perigo da gente. Eu já corrigi o meu erro de olhar e dizer, eu não me importo o que as pessoas dizem de mim. Nós temos que se importar com o que as pessoas dizem da gente. Jesus ficou preocupado quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, olha para os seus discípulos e diz assim: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? O que os homens daí andam dizendo que eu sou? Aí Pedro falou assim: Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus retorna a palavra e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então há uma grande preocupação da gente começar a refletir e dizer: o que as pessoas andam dizendo de mim? É de se preocupar isso aqui. Eu já cansei de pregar e hoje eu conserto o que eu já falei há muito tempo. Eu me importo com o que as pessoas andam dizendo de mim. É lógico que nós temos que nos importar. O que as pessoas andam dizendo do seu testemunho, do seu caráter, da sua vida. Só que o texto aqui diz que esse juiz não temia a Deus e nem os homens. Ou seja, ele não estava nem aí porque a justiça de Deus. Ele não estava nem aí porque as pessoas lhe diriam ao seu respeito. Ah não, ele não julgou a causa da viúva, coitada daquela mulher. Não tem nenhum advogado para defendê-la, para rogar o juiz por ela. Ela foi sozinha. Mas ele não está nem aí. Porque ele não temia a Deus e nem os homens. Através dessa parábola, o Senhor Jesus, ele falou especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. E a minha pergunta é: você tem perseverado na oração? Ainda que o texto fala no verso 2 que o juiz era iníquo, ele não temia a Deus e nem respeitava o homem. O versículo 1 está dizendo assim: persevera na oração. Jesus poderia ter falado só de oração, mas o intuito da parábola é mostrar que diante das situações adversas devemos perseverar na oração. Dá uma olhadinha para quem está mais perto de tu, você que é família, diga para ele: persevera na oração. Perseverar na oração. Tem até um hino do não sei se o ciclo de oração canta aqui, eu nunca vi eles cantando aqui, mas lá no Manhuaçu eles cantavam assim: perseverai na oração, igreja. Perseverai na oração, irmão. Perseverar na oração. Aí
A gente tem que perseverar na oração. Porque quem persevera na oração, automaticamente tem resposta da oração. O juiz não temia a Deus, não temia aos homens. Ele não temia, é o texto que diz. Se não tivesse no texto, não estava falando sobre isso. Está no texto, então eu vou ficar com o texto. Aí o texto é enfático em dizer que ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Pode ser do meu patamar, não estou nem aí porque você vai dizer. Pode ser menor do que eu, mas não estou nem aí porque o que você vai falar de mim. É eu que sou o juiz aqui. Eu julgo quem eu quero. Eu resolvo a causa de quem eu quero. Mas o texto no verso 3 diz: havia também naquela mesma cidade certa viúva. Você já percebeu que na mesma cidade que tem um juiz iníquo que não teme a Deus, tem uma viúva? E a verdade é, olha para cá, a verdade é que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e dizer, não, todo mundo é igual. Amém, irmão? Você está aí? Porque a gente olha, se uma pessoa te deu um calote, vamos dizer assim, olha para cá, porque tem crente que dá calote, aí todo mundo fala, não vou vender para crente, porque crente é caloteiro. Não é todo crente que é caloteiro, tem crente certo. Tem crente que mente, aí um fala, não pode falar para o crente, porque os crentes é mentiroso. Não é todo crente que é mentiroso. Na mesma cidade que tem crente mentiroso, tem crente que fala a verdade. Na mesma cidade que tem um advogado corrupto, tem um advogado que é justo. Na mesma cidade que tem um juiz que é ímpio, tem um juiz que é justo. Na mesma igreja que tem membro justo, tem ímpio. Pastor, misericórdia, pastor, irmão, é a Bíblia que diz. Na mesma, vou ser mais claro para tu entender o que eu quero falar para você. Na mesma casa que tem um que é sensível a Deus, tem um que é duro de coração. Na mesma casa que um oferta e Deus recebe, tem um que oferta e Deus fala, não quero sua oferta. Quem é, pastor? Caim e Abel. Na mesma casa que um edifica na rocha, tem um que edifica na areia. Então a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco. Não, nessa igreja ninguém presta. Ah não, essa igreja, esse pregador não presta. Não, meu filho, é você que está precisando de mudar de vida. Aí o texto é enfático. Eu estou deixando de lado o meu esboço aqui para mim ser mais claro para tu. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Ela era viúva. Provavelmente ela não tem filhos, ela não tinha ninguém para defender a sua causa. E a verdade, que a parábola do juiz iníquo, Jesus falou sobre o juiz que julgava naquela cidade. E esse juiz não temia Deus, não temia homem, ou seja, ele era insensível às necessidades das pessoas. Só que a Bíblia também vai mostrar que na mesma cidade havia uma mulher, e essa mulher, ela tinha uma causa para ser julgada. Só que essa mulher ia frequentemente nesse juiz, para esse juiz julgar sua causa. Só que a gente no texto não aparece nenhum advogado sendo intermediário entre a mulher e o juiz. Você não vai em um juiz apresentar sua causa sem antes ter um advogado. Mas ela vai direto ao juiz e fala, faz-me justiça. Mas cadê o advogado? Não tenho. A verdade que
ele ignora ela quando ela vai em busca dele. E muitas das vezes nas nossas vidas somos ignorados em certas coisas na nossa vida. Às vezes batemos em portas, as pessoas ignoram e bate a porta em nossa cara. Às vezes você quer uma resposta de alguém, esse alguém te ignora, vai te deixando de molho, e Deus está dizendo: persevera na oração. Muitas das vezes buscamos respostas e a resposta não vem. É Deus querendo nos ensinar algumas lições. Enquanto a resposta não vem, Ele continua dizendo: persevera na oração. O juiz negou atender a viúva. Em segundo texto, durante algum tempo ele não quis atender. Num dado momento, ele refletiu sobre a situação daquela mulher, e aí ele, preocupado com os seus próprios interesses, ele condoeu-se e se levantou, e ele admitiu que ele devia julgar a causa daquela mulher. Ainda que eu não temo a Deus e não temo aos homens, hei de fazer justiça a esta mulher, para que ela não volte a me importunar muito. Ele resolveu julgar a causa dela, para que ela deixasse de recorrê-lo. Então ele vai julgar a causa dela. E o Senhor vai concluir a parábola. Você está comigo ou não? Você está aqui, irmão? Você está entendendo? Aí Jesus conclui a parábola com a seguinte declaração: atentai para a resposta do injusto juiz. Porventura Deus não fará justiça aos seus servos que clamam a Ele de noite e de dia? A declaração de Jesus é: se um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem os homens, teve compaixão de uma mulher que todos os dias faz-me justiça. Esse é juiz, faz-me justiça. Pá! Faz-me justiça. Ele não pôde mais, porque ele estava sendo atormentado. Essa mulher não dava mais ele paz. Então ele se levanta e Jesus vai fazer uma forte declaração: ouve o que diz o injusto juiz. É lição de vida para nós. Jesus olhando para os discípulos e diz: ouça o que diz. Eu vos asseguro que Ele lhe fará justiça depressa. Se o juiz iníquo não aguentou mais, ouviu o bate daquela mulher dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Se ele julgou a causa dela, ele disse: e Deus lhe fará justiça depressa. Deus tem alabaxande, clama alabaxandaraia. Deus nesta noite irá fazer justiça ao seu favor. E eu vou repetir de novo: Deus nesta noite irá fazer justiça ao teu favor nesta noite. O contexto da parábola do juiz iníquo e a viúva. Jesus conta a parábola do juiz iníquo aos seus discípulos, e o objetivo era de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar.
Ele está demonstrando, gente, ainda que vocês insistam em alguma causa, e essa causa pareça não ser resolvida, permanece animados. E eu sei que aqui tem gente que já desistiu da sua causa, mas nesta noite Deus me trouxe aqui dizendo para você: começa a orar e não desista de orar, porque Deus irá fazer justiça ao teu favor. Não para de orar pelo teu casamento, Deus irá fazer justiça ao teu favor. Não para de orar pela salvação da tua causa, Deus irá fazer justiça ao seu favor. Jesus alerta que o período seria longo de sofrimento no capítulo 17. Ele vai falar das dificuldades que os discípulos iriam passar. O capítulo 17, Jesus falou sobre o período difícil que seus seguidores, seus discípulos deveriam suportar antes do seu retorno glorioso. Jesus alerta que esse período seria longo e teria sofrimento progressivo até culminar o dia do seu retorno, o dia da sua vinda. E diante dessa realidade, o capítulo 18 vai exortar os seus seguidores a perseverar na oração, na certeza de que suas súplicas seriam respondidas. Se você quer receber uma palavra, a sua oração está sendo respondida nesta noite. Eu vou repetir porque meia dúzia me entendeu. Deus está dizendo: as suas orações estão sendo atendidas. As suas orações estão sendo atendidas. As suas orações estão sendo atendidas. Se você acredita, dá um grito de glória, pelo amor de Deus. Não desanime, meu filho. Não desanime, minha filha. A sua oração é como um depósito. Quando você quer armazenar alguma coisa, vamos fazer uma analogia. Você faz um armazém. Você começa a armazenar alguma coisa nele. Assim é o depósito da oração. É ele dizendo: perseverai na oração. Paulo disse: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Paulo disse: orai sem cessar. E a verdade é que a explicação da parábola do juiz iníquo e a viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. E a pior coisa é você ser levado à justiça sem dever nada. Você sofrer a injustiça sem você dever. É alguém pegar o seu nome e sair falando de você para a rua fora. E hoje isso aí dá processo, né? Antigamente não dava, hoje já dá processo. E naquele tempo a viúva, não sei se era alguma causa dela que precisava ser resolvida com urgência, mas ela insistiu por ela. E Jesus usa esse exemplo, e eu vou usar esse exemplo para dizer para você não desistir da oração. Pastor, mas o senhor na campanha de uma audiência com Deus, você vai falar de oração? De que eu vou falar? A porta não abriu, não? Persevera na oração que uma hora ela vai abrir. O filho não veio para a igreja, não aceitou Jesus, persevere na oração que daqui a pouco ele vai entrar por essas portas e vai entregar a vida para Jesus. Ah não, pastor.
É meu casamento. Persevere na oração, que daqui a pouco seu marido vai entrar por aquelas portas, de mão dada com você, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah não, pastor, é que eu preciso da libertação. Persevere na oração, porque daqui a pouco você vai dizer: a minha casa foi liberta pelo poder do sangue de Jesus. E a verdade que as viúvas naquela época facilmente elas passavam as necessidades. E principalmente quando ela herdava dívidas de seu marido. E isso que é um perigo dos maridos aí, deixar morrer e deixar dívida para as mulheres, né? É um perigo. As irmãs não dão glória nessa hora, não. O marido ia fazer conta, fazendo conta e depositando para a mulher pagar. As viúvas que não tinham filho homem, ou elas passariam necessidade, passariam vergonha. Pastor, você prova na Bíblia? Eu provo. Desde os tempos antigos, a Bíblia vai afirmar, ela vai mencionar algumas viúvas que passaram por situações difíceis e de modo precário. Nós podemos ver o exemplo da viúva que hospedou Elias. Quando Deus havia falado para Elias: Elias chega na cidade de Sarepta, lá tem uma viuvinha catando 2 gravetos para fazer um bolo para ela e o menino comer. Aí Elias disse: ei, me dá um copo de água. E ela vai toda buscar água, porque água todo mundo tem, né? Água tem fartura. Quando ela vai mesmo achando que vai trazer só água, Elias vai: ei, faz um bolo. Eu falei: tocou na ferida. Faz um bolo e traz para mim. Eu falei: epa, calma. Eu catei esses 2 gavetos aqui, profeta, porque eu vou cozinhar um bolo para mim, meu filho, nós vai comer e vai morrer depois que nós comer. Elias disse: ei, faça para mim primeiro e traz, porque assim te diz o Senhor: o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai faltar, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Ela obedeceu, fez e trouxe para o profeta. O profeta comeu e ficou na casa dela comendo até o dia que Deus falou: sai daqui. E não faltou, porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu quero liberar uma palavra para vidas nesta noite. Quem quer receber esta palavra, segura a mão levantada. Nesta noite tem providência de Deus para a tua casa. Nesta noite tem vitória de Deus para a tua vida. Deus nesta noite está te entregando vitórias. Aleluia. Lembra da viúva também que hospedou o profeta Eliseu, 2 Reis 4. Lembra da viúva que tinha 2 filhos também, no capítulo 4, verso 1 a seguir? Da viúva que estava sem nada e foi pregada aqui, foi quarta-feira, né, irmão? Assim, palavra poderosa, irmão. A viúva que foi até o profeta Eliseu e disse assim: meu marido, olha para cá. Agora as irmãs deveriam dar glória aqui. Vocês não dão glória, irmã? Pode salgar, tá? O teu servo temia o seu Deus. O que tem a ver? Ele morreu. E aí? Morreu. E agora veio os credores para levar os meus 2 filhos.
Meu marido morreu, deixou dívida para mim pagar, o meu filho ainda está pequeno, e os credores querem levar isso para pagar a dívida. Você deixaria, irmã, o seu filho ser levado para pagar a dívida do seu marido? Aí ele dizia: declara-me o que é que te hei de fazer. O que é que você tem em casa? Ela disse: não tenho nada. Você não tem nada, então por que você veio caçar aqui? Não tenho nada. Aí tem uma vírgula: senão uma botija de azeite. E ele disse assim: vai, pede vasilhas, vazia todos os teus vizinhos, entra para o quarto, fecha a porta e deita a parte que tiver cheio. Encheu de vaso. E ela: o menino, traz vaso. O menino vai trazendo vaso, vai enchendo vaso, vai enchendo vaso, vai enchendo vaso. E o vaso foi tudo cheio. Quando ela diz: traz mais um, o menino falou: acabou. Aí o texto diz assim: então o azeite parou. O milagre só parou quando acabou o vaso. Quer receber uma coisinha que está descendo aqui? Enquanto tiver vaso vazio, tem milagre na casa. Tá difícil, né, irmão? Vou repetir de novo. Enquanto tiver vaso vazio, de porta fechada, o milagre ainda continua. Tem milagre dentro da tua casa. Está acontecendo milagre na tua casa. Eu sinto vontade de profetizar e de pregar nesta noite. Deus está dizendo: está acontecendo milagre lá na tua casa. Alabaxanda, clama lá, machanda. Meu Deus do céu, aleluia. Tem milagre acontecendo lá na tua escola. Tem milagre acontecendo lá naquela empresa. Tem milagre acontecendo no teu casamento. Tem milagre acontecendo no teu ministério. Enquanto tiver vaso de porta fechada, vaso vazio, o azeite vai descer. Recebe milagre de Deus, vai. Recebe a vitória de Deus. Recebe milagre de Deus. Recebe milagre de Deus. E na Bíblia nós encontramos várias referências bíblicas sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. Amém, irmão? Você está aí ainda? A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aquele que desfrauda e prejudica as viúvas. Êxodo capítulo 22, 22 e 23. Então tocar em uma viúva e num órfão é tocar na bolinha dos olhos de Deus. Jesus, vou ter que falar, né? Vou tocar na ferida. Vou arrancar a casca da ferida, irmão. Quando você machuca, você vai tirar aquela casquinha, dói para danar. E agora eu vou tirar essa casquinha aí. Você já notou que hoje as pessoas não querem mais ficar viúvos? Quando está viúvo, quer casar de novo? E saiba que o cuidado de Deus para com os viúvos, as viúvas, é especial. Alguém tocar em uma viúva para desfraudá-la, para prejudicá-la, é comprar briga com Deus. Bem-aventuradas viúvas. Amém, irmão? Lê o Salmo 68, 5. Malaquias, o profeta Malaquias, ele vai escrever, ele afirmou que Deus testemunhará contra aquele que oprime os órfãos e a viúva. Malaquias 3, 5. É a palavra. E quem vai contra a palavra? E o justo juiz diz assim: não temos a Deus, não temos homens.
ainda que esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que ela não volte a me importunar. A verdade é que nós não sabemos se aquela viúva era velha ou se era nova. Porque tem viúva nova e tem viúva velha. Mas não importa, o cuidado de Deus para com ambas é a mesma coisa. E o texto não fala se ela era rica, se ela era pobre. Ela é viúva e tem um cuidado especial de Deus. Imagina Deus sentado olhando para o juiz e dizendo: e aí, vai fazer nada não? Vai julgar não? Vai fazer nada não? Estou nem aí o que o senhor diz. Quem teme a Deus, olha para cá, o texto diz que ele não teme a Deus e nem respeita o homem. Minha mãe dizia assim: meu filho, respeito é bom e conserva os dentes. Sua mãe falava para você também assim, irmão? A minha falava. Respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Imagina eu chegar aqui e desrespeitar vocês. A gente tem que respeitar uma criança, tem que respeitar um idoso, tem que respeitar um jovem. Independente da sua hierarquia, independente do seu status. O texto diz que ele não temia nem a Deus e nem os homens. O temor leva à obediência. Quem obedece teme, quem teme obedece. E ele não obedece, ele não teme. Deixa eu terminar, né, irmão? Vocês entenderam? Qual a lição? E eu encerro aqui. Qual a lição que nós aprendemos do juiz Inique da viúva? Nós podemos pontuar algumas reflexões para a nossa vida, que são adicionadas nessa parábola do juiz. Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente com perseverança. Primeiro ponto, nós aprendemos que nessa parábola, que ela vai nos ensinar que nós temos que orar continuamente. 1, 2, 3, orar continuamente. Contínuo. Não é orar muito, é continuar orando. Não, pastor, não entendi. Eu vou repetir para tu entender. Não é orar muito, é continuamente. Orou, vai orando de novo. Continuamente. Ora hoje, amanhã, depois continua. Ora 10, depois ora 10, depois ora mais 10, depois vai aumentando a dose, mas ora continuamente. E é o que a gente não está fazendo. Às vezes a gente deixou de continuar com perseverança. Perseverar. Nós devemos perseverar. Você já percebeu que a gente não consegue perseverar em algumas coisas na nossa vida? Você bateu numa porta, não abriu, o que tu faz? Não vou ter mais não. Ah, não, fui no médico, o médico falou que o meu caso não tem jeito, o que você faz? Desistiu. Foi lá, o patrão disse: ah não, seu currículo aqui não dá. O que você fez? Desistiu. Aí o marido falou assim: olha, eu quero o divórcio. A irmã foi, o que fez? Desistiu. Vice-versa, né, irmão?
A pessoa olhou meio assim, meio atravessadozinho para tu. O que tu fez? Todo mundo é igual, não quer nem saber. Virou as costas para todo mundo. Mas o texto vai ensinar para nós, nessa parábola, que devemos continuar orando com perseverança. A viúva, ela não desistiu de suplicar pela sua causa a um homem ímpio, a um homem corrupto, sem consideração por ninguém. E a verdade é que nós, porém, temos um juiz santo, justo, e então não podemos desanimar. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu. Vocês entenderam até a parte do ímpio. Mas eu falei que nós, porém, temos um juiz santo, justo, e não podemos desanimar. Não podemos desistir, porque Ele é santo, Ele é justo, e Ele há de advogar, de julgar a nossa causa. Segunda lição. A parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. E a minha perguntinha para tu é: você está orando de forma correta? Eu tenho base bíblica, tá, crente? Tiago diz assim: pediu e não recebeu. Eu quero ouvir se tem alguém que entende. Porque pediu. Você está orando da forma correta? Deus, eu quero a porta aberta. Deus, eu quero que o Senhor faça justiça por mim. Isaías 43, Isaías diz assim: declara-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Declara qual é a razão. Eu falei de manhã, Jesus olhou para o cego Bartimeu e diz assim: o que queres que eu te faça? Imagina uma pessoa da classe alta você chegar numa agência, vamos dizer assim, você quer comprar um carro e você não tem dinheiro. Aí você chega na agência, aí o dono da agência chega e fala: e aí, gostou? É, gostei, mãe. E ele disse: pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Aí o que é que você vai fazer? Lógico, você vai olhar um carro, vai olhar outro, falar. Aí, porque você é humilde, você vai escolher o quê? O mais fraquinho. E Jesus olhou para o Bartimeu e diz assim: pede o que queres que eu te faça. Bartimeu falou: eu quero ver. E segundo a história, olha para cá, não é um simplesinho milagre. Segundo a história, se você estudar, os olhos de Bartimeu foram vazados, furados. A história diz. Flávio Joséfo diz. Não foi um cego como Jesus curou aquele que passou, cuspiu no chão, pegou o lodo, passou e mandou ele lavar. Não, no tanque de Siloé. Não. O cego Bartimeu, seus olhos foram vazados. E ele disse: eu quero ver. E Jesus fala: vê, é o que você quer? Então veja. E a minha palavra é: o que você quer que ele faça para você nessa noite? Pastor, eu quero que ele salve. Então recebe a salvação da tua casa. Você não entendeu? Pastor, eu quero que Jesus liberta o meu pai e a minha mãe. Então receba a libertação.
todo o contexto da parábola aparece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, o seu pedido era legítimo e aceitável. Um juiz negar de julgar uma causa, irmão. Em terceiro, a parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta... Agora, se você não dá um glória isso aqui, irmão, você pode ir embora para casa. Promete dar um glória aí, irmão? E eu estou falando de oração, de perseverança. Se você não dá um glória, vai embora. A novela das 9 vai começar daqui a pouco, ó. Ainda dá tempo. A parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Mas aqui, se você não dá um glória, você fica aí mesmo. Uma oração sem resposta não significa que Deus não escutou. Pode ir embora, vai. Orou. A resposta não vem, não quer dizer que Deus não escutou. É porque Deus quer que você persevere um cadinho mais. Tem oração que Deus decide responder instantaneamente, mas tem oração que Ele vai te deixando, vai te cozinhando. Vai cozinhando. Por que a vitória não vem? É Deus dizendo, vai, perseverando. Por que essa luta não para? É Deus dizendo, vai, perseverando. Uma oração sem resposta não significa que Deus não escutou. Tem alguém aqui que já orou e a resposta não veio ainda? Deixa eu ver. Não significa que Deus não escutou, não, meu filho. Fica tranquilo, vai orando porque Ele está ouvindo. Uma hora dessa Ele vai levantar e vai falar, chegou a hora de atender. Chegou a hora da tua oração. E ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã que orou mais de 40 anos para Jesus salvar o marido. E aí? E aí um dia Deus falou assim, para de orar. Chega. Porque o negócio já está cheio. Aí ela parou de orar. O que aconteceu? Ela morreu. E Jesus não tinha salvado ainda. Mas a medida já estava no nível. Era macumbeiro. Aí, 3 anos atrás, o câncer entrou e começou a comer tudo. Quando foi para o médico disse, comprometeu tudo. E ficou internado, entubado. Aí o filho, que era crente, chegou e disse assim, eu nunca te pedi nada. O senhor quer aceitar Jesus? Mas há uma parte que Deus falou assim, em uma semana, de uma semana a 3 dias, eu vou salvar e vou levar. Eu vai salvar, mas vai morrer. Aí ele foi para o hospital, aí aceita Jesus, com 3 dias ele morreu. Mas morreu salvo. Porque 40 anos de oração, não estou tendo resposta, cada dia piora mais. Mas Deus está fazendo depósito. Ainda que eu não sei quanto tempo você está orando, pedindo uma resposta, pedindo milagre, pedindo salvação, pedindo restauração, nesta noite Deus está trazendo a resposta para a tua vida. Aleluia!
demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Tem um propósito. Essa porta não se abriu ainda, mas tem um propósito. Ah, esse marido não mudou ainda, tem um propósito. Esse filho não veio ainda, tem um propósito. Papai e mamãe oravam por mim 5 anos. E parece que não ia mudar, cada vez piorava mais. Mas tinha um propósito. Tinha um propósito. Você está orando para ter sua casa, tem um propósito. A demora tem um propósito. Você quer a cura do filho que você gasta e nada resolve, tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósito egoísta, mas visando o bem do reino de Deus, ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando alguma lição nessa vida. E eu tenho aprendido isso com Deus. A demora na resposta de uma oração se dá por razões somente Deus conhece. Aonde está o seu Deus? No mesmo lugar. Mas você vai na igreja? Vou. Mas você não mudou. Deus conhece. Eu estou orando. Sua casa está cada vez pior. Mas Deus sabe, Deus tem um propósito. E a minha palavra a você é: durante esse período, aproveite para aprender sobre a paciência, a perseverança, e tenha a sua fé fortificada, tenha a sua fé fortalecida nesse período de espera de respostas. Fica de pé, por favor. Só você que recebe esta palavra com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no teu coração, por gentileza. Coloque a mão no teu coração. Eu sei que Deus nessa noite falou com vidas aqui nesse lugar. Eu sei que Deus tem falado ao seu coração, tem falado aos nossos corações. Ore a Deus, clame a Deus, coloque a sua causa diante de Deus agora. Coloque a sua causa, apresenta para Deus a tua causa. Fala para Deus o motivo por que você está aqui nesta noite. Fala para Deus o propósito da sua vinda aqui neste lugar. E nessa noite Deus irá mover os céus. Coloque a mão no teu coração. Deus, eu preguei a sua palavra, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, a tua palavra que é fiel, é verdadeira, e a mesma é digna de toda aceitação. Ó Deus, confirma, Senhor, a vitória na vida dessas pessoas. Ó Deus, visita a causa desse homem, o Senhor que conhece, o Senhor quem sonda os corações, o Senhor que conhece as necessidades físicas e espirituais desta pessoa. Senhor meu Deus, nós colocamos a nossa causa, nós colocamos as nossas vidas diante do seu altar nesta noite. Colocamos as nossas vidas perante ao Senhor e queremos nesta noite, meu Pai, aleluia, ver, meu Pai, a resposta da nossa
oração. Queremos ver, meu Pai, aleluia, a resposta, aleluia, para a nossa vida nesta noite. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece a causa. Vai repreendendo todas as setas do mal, vai repreendendo toda a barreira, vai repreendendo toda a obra do mal, Senhor, contra esta casa. Senhor, meu Deus, eu creio na vitória total desta pessoa. Eu creio na vitória deste homem e desta mulher. Eu creio, Senhor, eu creio na providência, meu Pai. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio no milagre do Senhor, meu Deus, para esta vida. Aleluias. Confirma, Senhor, o grande milagre. Senhor Deus, não rejeita a oração desta pessoa. Traz a resposta das nossas orações nesta noite. Não estamos aqui por acasos, ó Pai. Abre as portas, ó Deus. Faz justiça pela sua igreja. Julga a causa desta pessoa. Julga a causa desse homem e desta mulher. Julga a causa desta pessoa nesta noite. Julga a causa desta pessoa agora. Ó meu Pai, advoga a causa desta mulher. Advoga a causa desse homem. Pelo poder da sua palavra. Vai advogando, Senhor. Meu Pai, entra no relacionamento desta pessoa. Entra na casa desta pessoa. Liberta o familiar desta pessoa. Vai libertando, meu Deus, agora. Vai libertando, meu Deus, agora. Liberta, Senhor, com teu sangue. Liberta, meu Deus, com teu poder. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, por favor. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Jesus me disse que vai curar pessoas aqui agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a tua cabeça e continua clamando. Você de casa, coloque a mão também sobre o local da enfermidade, sobre a sua cabeça. Começa clamando, começa clamando, começa clamando. Fala para Jesus entrar na tua causa agora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Orabassuria labachandarábia. Orime clama lamachande clama lamaia. Ariabandagasuria labachande clama labaia. Jesus começa a tocar agora em vidas. Começa a tocar em vidas agora, meu Deus. Vai tocando nesta vida agora, meu Deus. Vai tocando nesta vida agora, meu Deus. Vai tocando agora, Senhor, meu Deus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando nessas vidas agora. Repreende os espíritos de enfermidade agora. Saia enfermidade, saia. Saia enfermidade, saia. Eu te repreendo do corpo desta pessoa. Saia enfermidade, saia. Saia enfermidade, saia. Em nome de Jesus Cristo. Sai do familiar desta pessoa agora. Saia enfermidades. Meu Pai, começa a tocar. Vai tocando nesta vida. Vai tocando na coluna. Vai tocando nos ossos. Vai tocando no sangue. Vai purificando, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora em nossas vidas, meu Deus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando nesse ouvinte de casa. Vai tocando nessas vidas. Sai enfermidade. Sai enfermidades. Sai espírito de enfermidade. Sai dessa vida. Sai desse corpo. Eu te repreendo. Saia. 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 Em nome de Jesus Cristo. Sai desse corpo enfermidade. Sai desse corpo enfermidade. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Tumor canceroso, saia. Diabetes, saia. Artrite, saia. Desgaste nos ossos, saia. Saia, 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 saia. Queima Jesus, queima Jesus,
Queima, Jesus. Queima esse câncer. Queima, 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 queima. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Jesus. Vai queimando, vai clamando, igreja. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Clama, 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 clama. Vai clamando, vai clamando. Jesus está tocando agora. É noite da libertação de Deus. É a noite da libertação de Deus. Vai clamando, saia. Sai desse membro. Sai desse obreiro enfermidade. Sai desse visitante. Sai da casa dele. Meu Pai, visita os hospitais. Vai curando agora. Vai curando, vai curando, vai curando. Clama aí, meus irmãos. Tem gente calado, meu Deus. Nós estamos em noite de guerra. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Sai enfermidades, sai enfermidades, sai enfermidades, sai inchaço, sai inflamação. Saia, 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 saia. Espírito do vício das drogas, do cigarro, da cocaína, da LSD. Saia, 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 espírito de desânimo. Saia, 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 sai. Espírito do pecado, espírito do adultério, espíritos malignos que têm entrado dentro desta casa. Saia, saia. Não resista ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus há poder. O sangue de Jesus há poder. Dá o teu grito de derrota, Satanás, dentro desta casa. Dá o teu grito de derrota, pomba gira. Dá o grito de derrota, Exu da morte, Exu caveira, Lucifer, Zé Pilintra. Sai, 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 sai. Segura a sua mão levantada em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: meu Deus. Pode melhorar, diga: meu Deus. Nesta noite eu tomo posse do milagre para a minha vida e para a minha família. Diga: todo o mal já foi vencido, destruído pelo poder que há no sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: saia, 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 em nome de Jesus. Agora procure a enfermidade, por favor. Procure a enfermidade que você chegou sentindo. Você está curado em nome de Jesus. Antes da oração, eu pedi aos irmãos para colocarem a mão na sua cabeça. Eu via quando um brilho de luz descia sobre a vida de 7 pessoas. E Deus falava comigo que Ele estava curando essas 7 pessoas. Aonde essas 7 pessoas estão? Aqui, toma posse. Aquela moça lá atrás, Deus te cura. A senhora ali toma posse da cura. A senhora toma posse da cura. O Senhor lá atrás toma posse da cura. Toma posse da cura, dando glória a Deus. Pode glorificar Jesus, porque Ele está nessa casa. Aqui no nosso meio tem 7 pessoas entre irmãs e tem 2 irmãos. 9 pessoas. Escute. O Espírito de Deus que não erra e não se engana. Ele diz para esses 2 irmãos e essas 7 irmãs que nesta noite Deus envia o seu anjo para repreender as obras do diabo contra a vida desses 2 irmãos e dessas 7 irmãs. Aquele irmão toma posse. Eu quero os 2 irmãos primeiro. Toma posse, filho, em nome de Jesus.
Ele repreende as obras do diabo contra a sua vida. Eu não vou insistir não, tá, irmão? Eu sou bem objetivo nas revelações. Eu demoro mais na palavra, mas na revelação eu sou igual um relâmpago. Pegou, não pegou, lá atrás, toma posse. Eu não vou insistir não, tá, irmão? Quer a bênção de Deus? Não quer não? Aqui toma posse. Jesus dá vitória. Ali toma posse. Ainda falta. Aqui você levantou e baixou a mão. Ainda falta. Não vou insistir. Eu oro. Não quer? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aqui tem uma pessoa, e essa pessoa diz a voz do Espírito Santo, ele não meca e ele não se engana. Essa pessoa, você disse para Deus dessa maneira, eu vou falar do jeito que Deus falou comigo. Você disse para Deus até quando? Até quando isso vai durar? E Deus manda dizer para você que o tempo dele está chegando na sua vida. Eu não sei o quando você diz, que hora que você diz, Deus não fala. O jeito que Deus me falou, eu estou falando para você. Você disse, até quando isso vai durar? Se fosse a minha palavra, eu falaria até quando Deus quiser. Mas não é a minha. Mas Deus fala, manda dizer para você que a hora dele está chegando. Eu não vou insistir não, tá, irmão? Eu sou bem objetivo nas revelações de Deus, porque eu sei que Deus é tremendo, tá? Eu poderia dizer que era a senhora, mas recebe pela fé. Eu quero a pessoa certa, irmão. Eu não saio apontando qualquer um. E você sabe que você falou com Deus. E eu não estou falando aqui porque... Não. Eu estou falando que Deus me falou, que você falou. Quer não? Vamos embora então para casa? Eita Deus. Será que é eu? Você sabe que foi você que falou. Por que você fica perguntando? Amém? Fica de pé, vai. Tem uma pessoa aqui, ó, na live. O Espírito de Deus diz que nessa noite Deus está tocando nos seus rins. E Deus está te curando. Recebe em nome de Jesus. E depois conta o testemunho na live, tá? É Deus que está dizendo. Diga glória a Deus. Quem trouxe o seu voto e a sua oferta, por favor. Levanta para o céu. Nós fizemos um voto no dia 18. A última sexta-feira que eu preguei aqui. Para hoje. Quem trouxe o seu pedido da campanha? Destaca ele e traz aqui para o altar para mim que eu vou orar. Um obreiro, pega para a gente, por favor, uma obreira. Os pedidos dos irmãos aí que nós vamos orar. Quem fez o seu pedido, quem não fez, vai pegar o voto daqui a pouco e na semana que vem você vai trazer aí o seu pedido. Nós vamos fazer a oração da campanha